Olá, seja muito bem-vindo ao canal Para Falar Inglês. Eu sou o Marlon, seu professor de inglês na aula de hoje. E nessa aula nós aprenderemos a fazer qualquer pergunta em inglês. Qualquer pergunta, Marlon? Qualquer pergunta em inglês. Então, para fazer perguntas em inglês, indo bem direto ao ponto aqui, sem enrolação, a gente precisa saber duas coisas e saber muito bem essas duas coisas. A primeira delas é as palavras aí, talvez não, com certeza eu considero essas palavras aí entre as palavras mais importantes da língua inglesa. Por quê que elas são as palavras mais importantes da língua inglesa? Primeiro, porque a gente escuta elas a todo momento, em qualquer que seja o diálogo, filme, né, na televisão, vendo jornal, porque são palavras que norteiam o discurso, né? Se você tem uma história ali, fazendo essas perguntas, utilizando dessas palavras, você consegue esmiuçar todos os detalhes da história, né? Quem fez isso? O que aquela pessoa ali fez? O que o personagem daquela história fez? Por que ele fez aquilo? Como que ele fez aquilo? Quando? Então você consegue descobrir todas as informações que você quiser, sabendo utilizar essas palavras aí. Então isso é extremamente importante porque você vai ser perguntado o tempo todo quando você estiver interagindo com alguém em inglês e você também vai precisar valer-se dessas palavras para perguntar a informação que você quer saber, né? Tá, então eu preciso saber todas essas palavras que você tá vendo aí na tela aí. Eu vou te explicar exatamente uma por uma com bastantes exemplos. E a segunda coisa que você precisa saber é situar o seu discurso no tempo correto, no tempo que se fala. O que eu quero dizer com isso aqui, em termos práticos, né? Sempre dando exemplos. Se eu digo assim, eu vou a festas todos os finais de semana, é diferente de eu dizer, eu estou indo a uma festa agora. Que também é diferente se eu dissesse, por exemplo, eu fui a uma festa final de semana passado. Isso muda todo o jogo para a gente aqui. Vamos entender isso melhor com exemplos, né? Eu vou utilizar aqui bastantes tempos verbais bem variados, né? Exemplos falando no presente, no futuro, no passado, usando o verbo to be, usando os outros verbos, e você vai sair fera nessa aula, não só em fazer perguntas, mas também em uma noção bem abrangente aí sobre tempos verbais em inglês, que é um tópico fantástico, maravilhoso, né? De se dominar. Então vamos lá. Eu vou voltar nessas palavras com você, mas só para deixar bem claro aqui, começando com o primeiro exemplo aqui. Antes da gente ver o exemplo, eu quero dizer o seguinte. Em português, eu tenho a seguinte frase: você vai para festas todo final de semana. Estou afirmando. Você vai para festas todo final de semana. Se eu quiser fazer uma pergunta em português, eu simplesmente mudo a entonação, certo? Eu digo, você vai para festas todo final de semana? Então é como se a gente a língua é meio interpretada, né? Principalmente o português nesse aspecto, né? A gente tem que mudar, valer-se da entonação aqui para passar exatamente a mensagem que a gente quer transmitir. E em inglês não basta, quando se faz uma pergunta, mudar apenas a entonação. Então, se eu digo assim, você vai a festas toda sexta-feira à noite. Olha aí o primeiro exemplo no nosso telinha aí. You go to parties every... Vou limpar aqui para ficar melhor, tá bom? You go to parties every Friday night. Estou afirmando. You go to parties every Friday night. Se eu quiser perguntar em inglês, eu vou fazer aqui, ó. Será que eu posso fazer assim? You go to parties every Friday night. Mudar só a entonação e o ponto de interrogação aqui no final da frase? Não, a resposta é não. Eu preciso utilizar alguma palavrinha para mostrar que aquilo ali é uma pergunta. E lembra que eu falei dos tempos verbais? Então, para cada momento do seu discurso, para cada tempo que a ação está acontecendo,
eu vou ter uma palavrinha diferente. Essa que é a grande sacada, né? E aqui você é muita prática, né? Muito treino até você ficar muito bom nisso. Mas você vai conseguir ter uma visão muito mais clara nessa aula. Então veja o seguinte, nessa festa aqui eu estou falando de uma ação rotineira, uma ação cotidiana, né? Você vai para festas toda sexta-feira à noite. Coisa que acontece na sua rotina. Então eu estou utilizando aqui do tempo presente, estou falando do tempo presente. Você vai, eu vou, nós vamos, eles vão. E quando eu quero fazer uma pergunta no presente, para você, eu tenho que falar assim, ó. Do you go to parties every Friday night? Você vai a festas toda sexta-feira à noite? E aqui eu não posso traduzir esse do, não faz sentido nenhum, ele não tem tradução nenhuma. Como eu disse, ele é um auxiliar. E um auxiliar faz o quê? Ele auxilia, né? Obviamente. Ele te ajuda a mostrar que aquela frase ali é uma pergunta. Ele te ajuda a construir uma pergunta. Ele te auxilia a construir uma pergunta no presente, perguntando para você. Então, quais outras possibilidades que se encaixaria aí? Qualquer coisa, qualquer situação no presente. Você vai, você gosta, você joga, você brinca, você pula, você estuda. Então, todas essas perguntas nesse contexto, elas seriam feitas assim, com o do you. E aí, completando aqui com o verbo, né? O verbo da vez aqui é o verbo ir, que em inglês, go. So, do you go to parties every Friday night? Legal, né? Então, já tenho aqui, eu já sei como que eu faço perguntas diretamente para alguém no presente. Isso aqui não vai funcionar para dois carinhas, para os verbos ser e estar. E um outro terceiro carinha aí que eu vou jogar ele na jogada, já vou colocar ele na jogada aqui, para você já ficar esperto com esses três aí. Eu vou separar aqui, ó, ser e estar e poder. Ser e estar em inglês é o famoso, famigerado verbo to be, né? Que você estuda lá a vida inteira na escola e às vezes ainda não aprende, né? Porque o nosso sistema não é muito favorável, né? Ao aprendizado de idiomas. Mas enfim, sem entrar nessa questão, o verbo poder, se eu digo assim, você é ou você está, eu não posso dizer do you be. Do you be? Você é do you be? Não. Para esse cara aqui, ele é um cara especial na língua inglesa. Ele tem um tratamento diferenciado. Ele é VIP, entendeu? Ele dispensa o uso de auxiliares. Ele mesmo tem as suas próprias variações e ele mesmo aparece fazendo perguntas na frase. A gente já vai ver alguns exemplos com ele, tá? Se dá uma seguradinha aí que a gente chega lá. E o verbo poder também, você pode, eu também não vou precisar do do. Do you can, né? Seria alguma coisa, você seguisse a regra que eu falei aí em cima, intuitivamente você pensaria alguma coisa assim, você pode, do you can, não. Para esse cara aqui, essa construção está errada, e o certo seria can you. Ele também é um privilegiado na língua inglesa, ele é um protagonista na língua inglesa. Espera aí. Aí, ó. Ele é um protagonista, ele não pede ajuda de ninguém, ele mesmo faz a pergunta. Can you? Então, beleza. E com esses detalhes aí, e vamos ver mais exemplos aqui. Ó, vou dar uma limpada no nosso quadro aqui, sempre limpando para ficar melhor. So, eu mudei a pessoa agora, só mudei a pessoa, a frase é a mesma, a ideia é a mesma. Ó. Ele vai a festas toda sexta-feira à noite. Então, lá em cima eu disse you go, você vai. Quando eu afirmo no presente, eu preciso conjugar assim, ó. Eu preciso colocar um S, às vezes um ES. Então, nesse caso aqui, o go vai virar goes. Ok? Goes. Na pronúncia é só um S mesmo, né? Goes. He goes to parties every Friday night. Ele vai a festas toda sexta-feira à noite. Para perguntar, lembra do do lá que eu falei assim, do you go, você vai.
Aqui, nesse caso, vamos deixar mais pertinho aqui. Opa, peraí. Vamos deixar pertinho aqui, só para a gente comparar, né? Olha lá. You go, você vai. Se for ele ou ela, eu digo he or she goes. Tá, então aqui eu tenho a frase afirmativa, né? A pergunta para ele ou ela no presente, né? Ele joga, ele vai, ele brinca, ele come, ele estuda, ele trabalha. Qualquer pergunta com essas terminações aí, eu vou fazer assim. Does he? Does he? Então aqui eu tenho um irmão gêmeo do do. Né? Eles estão assim, ó, eles são juntinhos, eles são carne e unha. Então eles não vão aparecer juntos na mesma frase ali, mas não nesse contexto. Mas eles fazem a mesma função, né? Quando não é um, é outro. E quando eu falar de ele ou ela, como é o caso da sentença aqui, no presente eu vou usar does he, ok? Does he go? Então veja que eu tiro fora aqui, ó, esse S aqui do verbo, esse ES do verbo. Por quê? Porque ele já está aqui, ó. Eu já usei o does, né? Então ele já está conjugado aqui. Eu não preciso conjugar de novo e fazer assim. Does he goes? Né? Então tem que ter cuidado com isso aí. É um detalhezinho meio chatinho mesmo. Isso aqui é muita prática, né? Você primeiro entende o conceito e aí você fica repetindo aí na sua cabeça. Does he go? Does he go? Does she go? Do you go? Does he go? Do you go? Tem que ficar treinando mesmo aí, bem malucão, que a coisa vai funcionando melhor. So does he go to parties every Friday night? E se eu quiser perguntar, então, a frequência? Lembra que eu falei lá das question words? Vou voltar lá em cima, ó. Com que frequência, ó? Com que frequência, ó? How often? How often? Repeat. How often? How often? Então, vamos voltar lá no nosso exemplo, ó. Nos dois casos. How often do you go to parties? How often do you go to parties? I go to parties every Friday night. Que frequência você vai à festa? Eu vou à festa toda sexta-feira à noite. Então, se fosse ele, how often? Ó, mesmo conceito aqui, mesmo fundamento para a pergunta. How often does he go to parties, né? Então, no presente simples, do e does. Para ele ou ela, né? He or she, it, does. Então, frequência sempre how often. Não se pergunta with what frequency. Não é comum usar isso não, tá bom? How often. Então, já temos aí a primeira question word elucidada e também como fazer perguntas no presente simples, né? Falando de rotina, né? Eu gosto, você brinca, ele joga, nós vamos. Tudo no presente simples. Vamos ver o próximo exemplo, então? Como que ele vai aparecer para a gente? Aqui, ó. Vou usar esse aqui, ó. Primeiro aqui com o they. Eles. They are. Opa! Lembra que eu falei ser e estar? Eu sou, você é, ele é, eles são. Ou eles estão. Eu estou, ele está, eles estão. Ser ou estar. Não usa do para perguntar. Até rimou. Ser ou estar, não usa do nem does para perguntar. Grava essa aí que ficou boa. So, they are going to the party now. They are going to the party now. Eles estão indo à festa agora. Eles estão indo. Indo, eu coloco aqui, ó, o ing no verbo go. Eles estão indo à festa agora. Se eu quiser perguntar, né, lá em cima eu tive que usar o do, né? Mas eu disse para você e reforço aqui. Ser e estar não usa do e nem does para perguntar. Então fica assim. Eu só puxo esse carinha aqui, ó, pro início da frase, ó. Em vez de falar they are, eu falo are they. Are they? Are they going to the party now? Yes, they are going to the party now.
Afirmando. Yes, they are going to the party now. Perguntando, are they going to the party now? Então, Marlon, eu não posso simplesmente mudar a entonação e falar they are going to the party now? Não, não pode, né? Tem que fazer a pergunta bonitinho mesmo, tem que trocar a posição. E aí, mesmo que a entonação não fique tão boa, eu vou entender que é uma pergunta pela posição das palavras na frase, né? Essa troca deixa muito evidente para mim que você está fazendo uma pergunta. Então, e se eu quisesse perguntar, ao invés de fazer uma pergunta direta, né? Uma pergunta que pode ser respondida com sim ou não, eles estão indo à festa agora? Sim ou não? Eu posso fazer uma pergunta mais genérica, né? E é para isso que servem os WA question words. E aqui, ó, pergunta assim, ó, onde? Onde? Where? Where are they going? Where are they going? Where are they going? Where are they going? Onde eles estão indo? They are going to the party now. Muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado com isso, que isso aqui é um erro muito comum. O aluno, a primeira coisa que ele faz, ele aprende o do, ele acha que vai usar o do para tudo na vida. Não é. Então pense assim, toda vez que eu falar eu sou, eu estou, ele é, ela está, nós somos, nós estamos, você é, você está, vocês são, vocês estão, eles são, eles estão, não tem do. Beleza, amigão? Então, olha lá. Próxima frase. Então, para eles, a conjugação do verbo to be é they are. Eles estão indo. E se for ela, então? Se for ela, é she is. Né? Aí troca o verbo aqui, ele fica conjugado diferente. Mas eu estou dizendo, ela está. She is going to the movies with Ray. She is going to the movies with Ray. Ela está indo ao cinema com o Ray. Raymond. Abreviação de Raymond, né? Kawan Raymond. Isso aí. Se eu quiser perguntar, então, olha o que eu faço, ó, o que eu falei para você. Verbo to be, não tem do, não tem does, é ela está, né? Ela está. Então, eu só faço isso aqui, eu puxo ele para o início da frase, ó. Is she going to the movies with him? Is she going to the movies with him? Ela está indo ao cinema com ele? Marlon, mas ele não é he. Mas quando vem no final da frase, ou melhor, depois do verbo, né, o que a gente chama de objeto, né? Quem está indo? Ela. Ela está indo com quem? Com ele. Então, nesse caso, eu transformo o he em him. Cada pessoa vai se transformar aí nessa situação. Não vou explicar todos os pronomes agora, porque não é o nosso foco aqui, né? A gente pode fazer uma aula só para pronomes depois. Estou um pouco rouco, mas vamos adiante, que vamos chegar ao fim dessa aula. Então, e se eu quisesse perguntar assim, Marlon? Quem? Com quem ela está indo no cinema? Eu posso perguntar, ó, quem, ó? Who is she, ó, mantenho a ordem trocada da pergunta, né, ó, puxei a palavra ali, é pergunta, não interessa. Mesmo que tenha o who aqui, eu só tô acrescentando uma informação a mais, o princípio é o mesmo. So I say, who is she going to the movies with? Who is she going to the movies with? Com quem ela está indo aos cinemas? Marlon, with, o que significa? Significa com, né? Com. E por que, se eu digo em português, com quem ela está indo ao cinema, por que eu não posso começar a frase então com a preposição? Em inglês é muito comum, né? Você deixar essas palavrinhas de, com, sim, no final, quando se faz uma pergunta, né? Eu começo direto aqui, ó. Quem ela está indo no cinema com? Um pouquinho estranho, né? Mas é bem comum isso. Isso aqui é o mais comum, tá bom? E tem um outro jeito aqui que é bem formal, que é essa palavra de pergunta aqui, o whom. Whom, fechando, ó. Whom. Essa palavra é muito formal. Ela não aparece muito comumente aí na fala coloquial do dia a dia, não. Então, poderia dizer sim, você vai ver muito isso em livros, talvez. With whom is she going to the movies? Com quem ela está indo no cinema? Né? Fico bem literal aqui, mas não tão usual quanto o que é um pouquinho diferente.
Incrível, né? Então, eu vou tirar fora esse cara aqui, tá? Eu vou deixar você com essa opção aí do quem. Who is she going to the movies with? E se fosse, com quem ele está jogando videogame? Who is he, né? Ele. Who is he playing video games with? Com quem ele está jogando videogames? Só troquei o verbo, ó. Só troquei a situação, ó. A pessoa aqui, ó. Ele eu troquei, ela eu troquei por ele. E eu troquei por jogar, né? Jogar videogame, ir ao cinema por jogar videogames. Com quem, né? Who, nananã, with. Vamos adiante então? Vamos lá, limpando aqui o nosso quadro. E aqui vamos nós. A frase agora é o seguinte. Ela tá no passado, né? We went to the party by taxi last night. Como que eu sei que essa frase está no passado? Primeira coisa, last night. Last quer dizer passado, né? A noite passada, a última noite. Last night. Eu já sei que está no passado. Outra coisa que indica o passado aqui é que o verbo ir, lembra do verbo go, né? Que a gente viu lá em cima, o verbo to go. A forma passada dele é went. É o quê? Eu fui, você foi, nós fomos, ele foi, eles foram, no sentido mesmo de ir, tá? Não no sentido de ser. Eu fui um bom rapaz, não. No sentido de ir a algum lugar, né? Porque no português essa conjugação do verbo ir e do verbo ser, ela fica um pouquinho confusa, né? Ela fica igual. Então aqui não tem nada a ver, é de ir a algum lugar, tudo bem? Então no passado vira went. Nossa, mano, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem alguns verbos que eles são irregulares. Então quando eles vão para o passado, eles mudam completamente ou mudam um pouco. Eles não seguem a regra dos verbos regulares. Então vamos lá, vamos explorar isso aqui melhor. Então eu disse o seguinte lá no início do vídeo. Para fazer perguntas, precisa de um auxiliar. No caso do presente simples, quando eu digo assim, eu vou, você vai, ele vai, nós vamos, tananã, toda semana, eu uso do ou o does, né? Se for ele ou ela. Só que no passado aqui, ó, é eu fui, não é eu vou toda semana, é eu fui. E no passado, para se fazer uma pergunta, você usa o did, né? Ele é um primo do do e do does. Ele é o did. Did, right? Não é did, ok? Cuidado com esse som chiado aí do D do nosso português de dia, digitado. Não é assim, não. É de, did, did. Did you go to the party by bus last night? Você foi à festa de ônibus a noite passada? Mas, Marlon, por que eu não uso went aqui? Did you went? Porque você não precisa conjugar duas vezes, meu querido, minha querida. Você já conjugou aqui, ó. Você já falou did, o auxiliar da pergunta no passado. Você já mostrou para mim que você está falando no passado. Então não precisa ser repetitivo, né? A lógica aqui, a sistemática aqui é essa. Para quem gosta de construir um raciocínio aí, did you went? Não. Perguntando, did you go mesmo. Então qual que é a regra aqui? Para fazer perguntas no passado, você nem precisa saber a conjugação dos verbos no passado. Incrível, né? Você vai precisar sim para afirmar, como a gente fez aqui, ó. Nós fomos, we went. Aí sim. Mas para perguntar não. Para perguntar, eu só preciso saber os verbos como eles são mesmo. Então, eu uso did. E mais interessante, no presente eu disse do e does, né? Se fosse ele ou ela, viraria does. Aqui não. Aqui para todo mundo, ele, ela, eu, você, nós, eles, no passado é did. Did you go to the party by bus last night? Did you go to the party by bus last night? Você foi à festa de ônibus na noite passada? Yeah, we went to the party. No, we went to the party by taxi last night. We went to the party by taxi last night. Nós fomos de táxi.
Para falar do meio de transporte, ó, by taxi, by bus, by airplane, by bicycle. Então, meio de transporte, by, ok? Eu poderia perguntar, ei, como vocês foram à festa a noite passada, galera? Né? How did you guys go to the party last night? Esse guys aqui, ele tá aqui, poderia omitir também, tá bom? Poderia tirar. Did you guys, como vocês foram, galera, né? Guys, tipo galera, né? Caras. How did you go to the party last night? Então, para perguntar como, aqui, ó, mais um WA question word. How. How. Repeat. How. O outro lá era who, né? Quem? Who. Aqui é how. How. How did you go to the party last night? Como vocês foram à festa a noite passada? Tem aquela pergunta, né? Como você está? How are you? How are you? How are you? Né? Clássica, né? Você aprende essa aí de primeiro. Depois a gente volta nela. Eu deixei essas perguntinhas mais fáceis também pro final, né? Vamos fazer o difícil aqui primeiro e depois a gente vai no mais fácil. Então, peraí. Só que eu falei também que o verbo ser e estar recebe um tratamento diferenciado, né? E no presente lá a gente viu que é is ou are, né? Se for eu, também tem a conjugação am. E no passado? Será que eles têm uma forma passada? Será que o is e o are viram alguma coisa diferente no passado? Sim, eles têm uma forma diferente no passado e a gente vai aprender agora. Então, se eu dissesse assim, ó, estávamos, não é que nós estamos, é nós estávamos. So, I say, we were. Ao invés de falar we are, eu digo we were. Bem caipira mesmo, né? Were. Não é where, tá bom? É were. We were. We were. Então, nós estávamos bebendo e dançando. We were drinking and dancing at the party last night when the police arrived. Nós estávamos bebendo e dançando na festa a noite passada quando a polícia chegou. We were drinking and dancing at the party last night when the police arrived. Se eu estivesse perguntando, né? Vocês estavam se divertindo? Ó, eu troco, ó. Were you, em vez de falar you were, eu digo were you having fun at the party last night? E bota essa entonação bem forte de pergunta. Were you having fun at the party last night? Olha como o som cresce, ó. Were you having fun at the party last night? Ou eu posso perguntar também, o que? What? Tem? What? What were you doing? What were you doing at the party last night when the police arrived? O que vocês estavam fazendo na festa ontem à noite quando a polícia chegou? What were you doing at the party last night when the police arrived? Tá? Não é police, tá bom? Police. Police. Ok, mais um aí para a coleção dos question words. A gente vai ver todas elas. Então, no passado, we were. E se fosse ela, ele ou ela, né? He or she. No presente lá a gente viu que é diferente, né? O are vira is, nesse caso aqui. Aqui, o were vira was. Então, eu digo assim, ele ou ela, he or she, was drinking. Was drinking and dancing at the party last night. Para perguntar, então, ó, eu digo assim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse was aqui, né? Um Ctrl C nele aqui.
apago, puxo ele para antes da pessoa, ó. Was. Aí tem que trocar maiúsculo aqui, né? Para ficar bonitinha a frase, respeitando as regras ortográficas. Was he drinking and dancing at the party last night? Para fazer pergunta, troca, tá? Então, como é o verbo ser e estar, ele estava, nós estávamos, eles estavam. Então, eu não uso did, né? Assim como eu não uso do e o does no presente. Então, cuidado com o verbo ser e estar. Você precisa saber ele aí. Depois, se você quiser ver tudo isso em mais detalhes, como conjugar o verbo ser e estar, a gente tem um outro vídeo aí para você assistir. E aí você pode, então, até voltar essa aula para ter mais clareza ainda do que a gente está falando, né? Aqui é realmente um brainstorm, né? Eu estou cobrindo aqui tempos verbais diferentes, né? Eu vou a festas, eu estou indo à festa, eu estava indo à festa, eu fui à festa, lembra, né, que eu falei? Então tá tudo sendo alterado aqui, por isso que tá essa mistura aí toda. Mas beleza, vamos adiante então. Então no passado o is e o are vai virar were, vai virar o is vira was, né? Então he is ou she is vai virar he was ou she was, a mesma coisa, né? Aqui o are vira were. Agora eu tenho um jeito aqui de falar do futuro próximo, né? Então aqui, ó, hoje à noite é uma coisa que vai acontecer ainda, né? Tá para acontecer ainda. Então a Jack e eu vamos estar na festa hoje à noite. Jackie and I are going to be. Vamos estar, a Jack e eu vamos estar, are going to be. Então a regra aqui é usar o verbo to be com o going to para falar do futuro e mais a ação. Estar, be. Vamos estar, are going to be. Não dá para traduzir literalmente aqui, né? Senão ficaria estamos indo estar. Não vai fazer sentido nenhum. Se traduz como futuro. Quando você fala assim, eu vou jogar, eu vou estar, eu vou brincar, eu vou dançar, né? Você vai fazer alguma coisa. Então eu uso aqui, ó. No caso aqui somos nós, né? É como se fosse we, né? Fosse we. E para o we eu combino o verbo to be da seguinte forma: we are. Então, Jackie, eu reescrever a frase. Jackie and I are going to be at the party tonight. Perguntando, vocês vão estar na festa hoje à noite, galera, né? O guys aqui para dar essa ideia de galera. You guys. Are you guys going to be at the party tonight? Are you gonna be? Esse going to, numa fala mais rápida, ele vira aquele gonna. Já deve ter visto em música aí, ou já ouvido em algum lugar. Jackie and I are gonna be at the party tonight. Are you guys gonna be at the party tonight? Are you guys gonna be at the party tonight? At the party tonight? Quantos de vocês, galera, estarão, né, vão estar na festa? Esqueci aqui, ó. Na festa hoje à noite. Quando eu quero perguntar em inglês quantos, how many, plural, ó. Quantos, não é quanto, tá? Quantos, isso faz toda a diferença. How many of you guys? Quantos de vocês, galera? Mais ou menos uma tradução assim, né? How many of you guys, plural, né? Are going to be, ou are gonna. Pode falar going to, você pode falar gonna. How many of you guys are gonna be at the party tonight? Então, essa é uma forma simples de falar do futuro. Se fosse só a Jack, é ela, né? Para ela eu uso o quê? Is. Jackie is gonna be. Jackie is gonna be. Ou
Ela vai estar na festa hoje à noite? Is she gonna be at the party tonight? Is she gonna be at the party tonight? Então, vou usar o verbo to be, mais o going to e mais a ação. No caso aqui, estar. Então, verbo estar em inglês, be. Repete comigo. Are you gonna be? Are you gonna be? Is he gonna be? Is he gonna be? Repete aí. Is she gonna be? Is she gonna be? Are they gonna be? Are they gonna be? Are we gonna be? Are we gonna be? Nós vamos estar. Você conjugou aí para todo mundo, né? Nós vamos, eles vão, ela vai estar, eles vão estar. Nós vamos estar. Por aí vai. Vamos lá, vamos adiante. Nós já gastamos milhares de dólares em livros. We have already spent thousands of dollars on books. We have spent thousands of dollars on books. Quando eu falo assim, nós já fizemos alguma coisa, eu já fiz alguma coisa, lembra que é passado, né? Parece o passado simples, mas não é. É o passado, mas não é. Por que não é? Porque lá no passado eu ensinei a falar o did, né? Para perguntar no passado. Mas aqui, sempre que você pensar nesse já, você não vai usar o did, você vai usar o have. É isso aí. É o que é. Temos que aprender do jeito que é mesmo. É meio confuso mesmo. É que eu acabei de explicar o passado com o did e agora eu falo que não é mais. Mas não. Pense na situação exclusiva do já. Você já fez alguma coisa? E aí eu pergunto assim, ó. Have you spent? Você já gastou? Have you spent more than 1,000 on books over the past year? Você já gastou mais de R$1.000 com o livro ao longo do último ano? Quanto você já gastou com livros ao longo dos últimos 5 anos? How much have you spent on books over the past 5 years? Então, o auxiliar aqui torna-se o have. Marlon, mas o have não é a palavra ter. Ele pode sim ser a palavra ter. Mas o have, ele tem duas funções na língua inglesa. Uma é aparecer com a palavra ter, posse. Eu tenho um copo. Maravilha, né? Tô rico, tenho um copo de vidro. Eu tenho um copo. Eu tenho um caderno. Eu tenho um bloco de notas, né? Have a notepad. I have a notebook. I have a glass. Porém, ele tem uma segunda função. Ele faz um biquinho ali de vez em quando, né? Ele dá uma ajudinha, dá uma forcinha, né? Ele é um auxiliar para perguntar perguntas. Um dos tipos de pergunta que ele ajuda você a fazer é desse já, quando você já fez alguma coisa. Have you? E aí vem o verbo, né? Have you spent? Você já gastou? Have you spent more than 1,000 on books over the past year? Então, quando eu pergunto quantos, eu digo how many. Quando eu pergunto quanto você já gastou, eu pergunto how much, né? Que é um conceito de algumas coisas você pode contar e algumas coisas você não pode contar, né? Que o conceito é meio confuso. Então, o jeito mais fácil de você pegar isso aqui é singular e plural, né? How many, quantos ou quantas. How much, quanto ou quanta, né? Quanta água você quer? How much water do you want? I need water. My throat is dry. A garganta tá seca, preciso de água. Ok. So, moving on. Isso aqui é uma overdose de informação, mas você vai chegar até o fim comigo, tenho certeza. Uma outra forma de você usar o futuro, além de to be, going to, que a gente viu lá. Vamos colocar os dois pertinhos aqui, ó. Isso. Vou botar os dois futuros bem pertinhos aqui, que eles gostam de ficar pertinho, né?
Então eu falei aqui o verbo to be, mais o going to e mais a ação, no caso aqui está. E aqui eu tenho um will simples, mais simples, né? Um jeito de falar do futuro mais simples, will. Quando eu falo de futuro, por exemplo, fazendo promessas, né? Eu vou casar com ela, é uma promessa, né? Eu uso o will, tá bom? Então eu digo assim, I will marry. Eu casarei. I will marry her. Eu casarei com ela. Em breve. Soon. I will marry her soon. Perguntando, ó. Will you ever marry her? Esse ever aqui tá dando sentido assim, de algum dia, alguma vez na vida, né? Algum dia na sua vida, você vai casar com ela. Will you marry her? Will you ever marry her? Dá uma ênfase, né? Você casará com ela algum dia? Will you ever marry her? Perguntando, quando você casará com ela? When will you marry her? When will you marry her? Então, quando, when, não confunda com where, que é onde, né? Where, com R-E no final. Where, aqui é com N. When. Olha o som do N. N. Então não é N. When, não. When. When will you marry her? Quando você vai casar com ela? Essa aqui já foi, né? Então, por quê? Why? Essa de Minas Gerais, né? Daqui da minha terrinha. Why? Why do you study English? Por que você estuda inglês? Olha a pergunta no presente aqui de novo, repetindo, do, né? Eu estudo, você estuda, ele estuda, nós estudamos fatos do cotidiano, né? Da vida corriqueira aí, do cotidiano, né? Why do you study English? Por que você estuda inglês? Poderia perguntar diretamente. Você estuda inglês sozinho? Do you study English by yourself? Do you study English by yourself? Sozinho, né? By yourself. Eu estudo inglês porque eu quero ganhar um salário melhor. I study English because I want to earn a better wage. I study English because I want to earn a better wage. Então, para perguntar por quê, eu digo why, tá bom? Para responder, eu posso usar aqui o because. Ufa, vimos aí praticamente todos, né? Eu acredito que algum deve ter ficado faltando aí, mas a gente viu os principais deles, né? Então, aqui as perguntas clássicas agora, para encerrar mesmo. Qual o seu nome? Então, o que ou qual? What? What's your name? What's your name? My name is Marlon. Meu nome é Marlon. Se eu quiser perguntar de onde você é, de onde? Pergunta assim, ó. Lembra do verbo ser e estar? Eu sou, você é. Então, where, onde, você é, de. Então, na hora de traduzir, na verdade, eu jogo para o início, né? De onde você é? Where are you from? Where are you from? Nós dois somos do Brasil. We are both from Brazil. Esse both aqui é para você falar eu e ele, né? Nós dois. We are both. Nós somos ambos do Brasil. Estranha essa tradução, né? Então, nós dois. We are both from Brazil. Vocês são da Inglaterra? Poderia perguntar diretamente, né? Sem usar o where, sem usar o onde aqui, né? Are you from England? Are you from England? Para perguntar a profissão de alguém, ó, você pode perguntar assim, ó, o que, ó? What do you do? O que você faz? What do you do? Um do para fazer a pergunta, o outro do verbo fazer. Então o do também ele tem essa polivalência. Ele às vezes funciona como auxiliar e às vezes ele funciona como verbo fazer algo, né? Então aqui ele está aparecendo interessantemente
de duas formas, ó, com a função de auxiliar, porque eu estou fazendo uma pergunta no presente, né? Eu faço, você faz, ele faz. O que você faz? E aqui o verbo fazer mesmo. E é ele mesmo. Do. What do you do? Repeat. What do you do? E aí você responde. I'm a teacher. I'm a teacher. Ou eu trabalho como um professor. I work as a teacher. I work as a teacher. E a pergunta clássica aqui também, ó. How are you doing? Como, né? Lembra? Como você, o quê? Está, ó. Are you? How are you? How are you? Como você está? Ou posso também fazer a mesma pergunta assim, ó. Mesmo sentido. How are you doing? How are you doing? Como você está indo, né? Como você está? Ah, tô bem. I'm good. I'm good. Thanks. Obrigado. What about you? E você? I'm great. Estou ótimo. I'm great. Então, é isso aí, meu querido aluno, minha querida aluna. Eu sei que foi muita informação aqui, mas a ideia desse vídeo não é entrar nas minúcias de cada tempo verbal, né? É passar, dar um apanhado geral para você ter essa ideia de que você precisa saber as question words primeiro, né? Essas todas que você está vendo aí na sua tela, você pode tirar um print, anotar isso aí depois. E, principalmente, saber situar o seu discurso no tempo. E aí, para cada situação, é uma coisinha ali que muda, né? A gente viu do, you, does. A gente viu did. A gente viu o verbo to be, né? Is, are e am no presente. No passado, was e were. Ele não se mistura com o do, com o does e com o did. Ele é independente, né? A gente falou um pouquinho brevemente ali do can também, que é um carinha especial. A gente falou como fazer perguntas com você já. Have you, que é um pouco diferente também, né? Soa como passado, mas mais falando de experiências, né? Have you. A gente falou de futuro, dois futuros diferentes, né? O futuro próximo, né? Que é o to be going to, is going to, ou is gonna, are gonna, I am gonna, I'm gonna. Então a gente viu também esse futuro, viu o futuro com will, para falar de promessas, né? Uma das situações é falar de promessas no futuro. Então, tudo isso aí a gente passou, fez um apanhado geral. Espero que você tenha gostado. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, né? Procure mais informações sobre cada tempo verbal desse. A gente poderia fazer uma aula para cada uma dessas perguntas que a gente fez aí, para cada um desses exemplos. Poderia ficar falando por horas, né? Porque cada tempo verbal tem aí as suas minúcias, né? Para fazer as perguntas, para negar. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Nos vemos num próximo. Deixa o like aí, se inscreva, keep studying, keep it up, and see you next video. Thanks for watching. Bye.